Bom dia, pessoal do YouTube, bom dia, pessoal do Instagram, sejam bem-vindos para mais uma live. Hoje, terça-feira, dia 17 do 9, será? 17 do 9 de 2024. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. Estamos ao vivo pelo YouTube, pelo Instagram, para poder falar sobre temas relacionados à saúde. Muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês, que tem sempre ajudado aí a gente fazer uma live interessante, que a gente possa aí compartilhar ótimos temas, falar sobre assuntos que sejam do interesse de vocês, tá? Deixa eu só abrir aqui o YouTube para poder responder o chat do YouTube também, tá? Pronto. Tudo organizadinho. Deixa eu colocar aqui o microfone próximo para poder falar. Bom dia, Dona Elis Capucho, sempre aqui com a gente. Bom dia, pessoal. Como é que vocês estão? Firmes e fortes? Vamos lá. Vou colocar aqui a câmera certinho. E vamos que vamos. Bom dia, Mari Souza. Como é que você está? Bom dia, Lili Laurete. Bom dia, Kátia Queiroz. Bom dia, Jaqueline. Wanda Peixoto, hoje peguei ao vivo. Bom dia, dona Wanda. Vamos aproveitar então, dona Wanda, fazer uma pergunta, seja aí do seu interesse. Estamos aqui para compartilhar um pouquinho do conhecimento. Aproveitar aí essa oportunidade da gente estar junto. Então vamos lá. Dona Cidinha, bom dia. Minha filha de 6 anos terá que fazer uma ressonância do cérebro. Quais os riscos de anestesia e contraste? Como fazer a limpeza depois? Então, na verdade, tem que avaliar se realmente vai utilizar ou não o contraste, no caso da sua filha, né? Na maioria das vezes não se utiliza o contraste nessa faixa de idade, a menos que você esteja pensando em algum tipo de doença desmielinizante, tá? Em relação à questão de como eliminar o contraste da ressonância é diferente, por exemplo, do contraste iodado. O contraste iodado, que é o contraste da tomografia, é o tipo de contraste que você consegue fazer uma eliminação desse contraste, uma proteção através do uso da N-acetilcisteína. Já o contraste da ressonância, que geralmente é o gadolínio, não existe nenhum tipo de detox associado a ele, pelo menos que eu saiba, tá? O contraste iodado ele é um contraste, entre aspas, mais perigoso, porque ele pode levar à alteração da função renal e também ele pode estar associado à alergia, né? Muitas pessoas têm alergia ao iodo. Somente se a pessoa tem alergia ali a fruto do mar, camarão, ela tem que ter um cuidado especial com o contraste iodado, porque ela pode ter uma reação cruzada. Mas, em geral, o contraste da ressonância ele não tem muitas repercussões assim como pode ter o contraste iodado. Então, o ideal é que nosso corpo ele geralmente faz o detox das substâncias pelo fígado ou pelo rim, se a gente for parar para pensar. Então, para você conseguir eliminar, o ideal é que você mantenha uma boa hidratação dela, então oferecer bastante líquido. E uma das substâncias que pode ajudar nesse processo aí é o próprio Fluimucil-NAC, né? Se você for parar para pensar. Eu não sei exatamente como que é a eliminação do contraste do gadolínio, como que é feito no organismo. É uma boa pergunta. A gente pode anotar aqui para a gente poder procurar saber. Tá, vou deixar anotadinho aqui e a gente faz essa pergunta.
Bom dia, dona Silvânia. Bom dia, dona Lili Lauretti. Poderia falar de arroz vermelho para baixar o colesterol? Posso falar sim. O arroz vermelho, ele é um tipo de espécie de arroz que tem uma propriedade interessante ele tem algumas propriedades antioxidantes, né? Uma delas é de você conseguir eliminar o excesso de colesterol, né? Ele ajuda a baixar o colesterol. No caso, é interessante você ver, tem até suplemento que utiliza o arroz vermelho, a levedura do arroz vermelho para ter esse efeito de baixar o colesterol. O nome comercial dessa substância aqui no Brasil chama Monaless. Então você consegue encontrar geralmente 600 mg 2 vezes ao dia, uma dose razoável. Mas você pode incluir na sua alimentação. Eu nunca comi o arroz vermelho, mas pelo que eu procurei estudar, ele é um tipo de arroz que tem um gosto um pouco diferente, um gosto mais amendoado, lembra mais amêndoa. E o pessoal fala que ele é bem saboroso e é uma opção que você pode incluir na sua alimentação para você ajudar nessa questão de baixar o colesterol. Hoje em dia, essa questão do colesterol alto é uma grande discussão. Antigamente se acreditava que ele estava associado a um aumento muito grande do risco cardiovascular. Hoje a gente sabe que ele é um fator, digamos assim, secundário. O processo base para a formação da aterosclerose, que vai levar ao infarto, derrame, é o processo de inflamação crônica. Se você não controlar essa inflamação crônica, independente do valor do colesterol, você vai ter ali uma doença na parede dos vasos sanguíneos que vai levar ao aumento do risco de infarto, de derrame. Então é importantíssimo essa questão. O colesterol em si, ele é uma substância que parte vem da dieta, uma substância proveniente dos alimentos de origem animal, da gordura animal, e uma parte produzida pelo próprio organismo. Hoje em dia já sabe que predominantemente nosso corpo produz a maior parte do colesterol que a gente produz. Então 70%, talvez mais por cento do colesterol que você vê lá no exame de sangue é produzido no próprio organismo. Então a dislipidemia, que é esse aumento do colesterol que acontece, ele geralmente é de origem familiar. E a gente tem também que diferenciar bem sobre como que está ali o valor do colesterol bom do colesterol ruim. Hoje em dia se pede muito mais do que o colesterol, se pede para avaliar essa questão de risco cardiovascular, a lipoproteína A, que é a apolipoproteína A, a apolipoproteína B. São exames que você consegue fazer ali uma razão, fazer uma continha, para ver se existe ali esse colesterol, essa proporção entre os colesterol está favorável ou desfavorável. Então é bom você procurar um bom cardiologista aí para fazer essa avaliação para vocês. A gente sempre tem aqui com a gente o Antônio Gabriel, Antônio Gabriel cardiologista, pode ver essa questão de calcular o risco cardiovascular. Há muito tempo já se sabe que, na verdade, não é um único fator de risco que vai levar ao infarto, mas a combinação desses fatores de risco. Hoje em dia se sabe que fumar é muito mais importante do que o próprio colesterol. A pessoa ser diabética também é um fator que é muito importante, que vai influenciar muito no risco cardiovascular. Então, uma série de fatores em conjunto que vão determinar se a pessoa tem ou não risco aumentado de infarto, e aí você tem que agir na forma de reduzir esses fatores de risco para a pessoa diminuir a chance de ter esse tipo de problema. Em medicina a gente fala sobre probabilidades. Vamos ver se tem alguma pergunta aqui no YouTube. Ou se é só o pessoal do Instagram que está querendo falar hoje. Então, ó, não temos perguntas ainda no YouTube. Mas tem gente assistindo lá, pessoal. Quem está no YouTube, dá uma força aí pra gente. Dá um like, se inscreve no canal pra gente poder crescer aí no YouTube. Dona Cláudia Mundim, bom dia, doutor Cláudio. Bom dia, dona Cláudia. Próxima pergunta da dona Eliane. Bom dia, doutor. Meu marido teve sinusite. Tomou antibiótico, ficou bom. Mas está com catarro na traqueia, com tosse, está tomando Edera. Tem outro melhor? Obrigado.
Então, muitas vezes a gente tem ali um quadro de sinusite e toma antibiótico e muitas vezes demora um tempo maior para a gente conseguir reduzir o processo inflamatório que acontece na via aérea, né? Então a gente tem que pensar, toda vez que a gente tem um processo inflamatório, esse processo inflamatório tem início, meio e fim. Tenho vários pacientes que começam a ter um quadro gripal, começam a ter tosse, começam a ter ali uma série de sintomas e com menos de uma semana eles querem estar bem. Mas não é assim que funciona. O nosso corpo ele tem ali um tempo para conseguir lidar com esse processo inflamatório que aconteceu e cessar esse processo inflamatório. O processo inflamatório ele é um processo de sinalização do nosso corpo. Ele é um processo que é como se fosse um alarme que soa quando existe ali uma ameaça no nosso corpo. E esse alarme ele vai recrutar as células do sistema de defesa para combater determinada infecção. No caso da sinusite, vai ter uma infecção nos seios ali nasais, paranasais. Então, na região da face tem várias, como se fossem cavernas que podem acumular ali o catarro e ser fonte de uma infecção. Então esse catarro ele pode ser infectado por uma bactéria e a bactéria começa a se multiplicar. E aí ali vai começar a ter um processo inflamatório intenso, vai ter uma verdadeira guerra no seu corpo. E aí quando termina essa guerra, vai ali sobrar todos os destroços dessa guerra, que é ali consequência do processo de combate da infecção. E aí o que acontece? O corpo ele tem que dar conta de fazer uma faxina, de eliminar esse tipo de situação. Para isso ele tem um tipo de sinalização também, tem como se fosse um alarme para poder chamar as células de defesa que fazem essa limpeza. Essas células são chamadas de células T regulatórias e elas são estimuladas por uma substância no corpo chamada interleucina 10, que é um sinalizador. No caso, tem substâncias que estimulam a produção dessa interleucina 10 que ele pode utilizar para poder melhorar desse quadro. Uma delas, que é muito importante, é a vitamina D. Então, a vitamina D ela é fundamental para o final do processo inflamatório, porque ela inibe a produção das citocinas pró-inflamatórias que podem estar sendo produzidas se o sistema imune da pessoa está desregulado e principalmente se ela está com nível baixo de vitamina D. Outra substância que tem o poder de ajudar a estimular a interleucina 10 e que tem sido estudada aí há milênios é o própolis. Então, o própolis, que é uma substância, ou a própolis, que é a substância produzida pela abelha, é uma substância que ela tem uma capacidade, através dos seus antioxidantes, dos seus polifenóis, dos fitoquímicos presentes no própolis, ou na própolis, tem essa capacidade de induzir essa interleucina 10, que vai recrutar essa célula de defesa, a célula T regulatória, que vai fazer a limpeza do processo inflamatório. Lembrando também que o fato dele ter feito antibiótico provavelmente vai bagunçar o organismo dele e vai dificultar também o combate a essa inflamação. Então, no caso dele, ele pode usar algum probiótico, usar prebióticos para poder ajudar a recuperar a microbiota intestinal que com certeza sofreu com o uso desse antibiótico. Toda vez que a gente usa um antibiótico, a gente acaba eliminando essa bactéria que está causando a infecção, por exemplo, do seu esposo, da sinusite, mas também elimina muitas outras bactérias do nosso intestino. Isso tem uma série de consequências que também facilitam a inflamação. Uma dessas consequências é enfraquecer a barreira intestinal, permitindo que mais substâncias tóxicas entrem dentro do corpo e que gerem mais inflamação. Então, isso vai acabar impedindo que o processo inflamatório dê fim, no caso dessa infecção, e que demore mais ele conseguir se recuperar. Então, tem que dar um sossego aí para o corpo, aumentar a hidratação. Pode utilizar essa substância que eu falei, uma dose maior de vitamina D por um tempo. Pode usar própolis, pode usar substâncias aí para eliminar as secreções também. Uma delas é a acetilcisteína, N-acetilcisteína, porque ela vai ajudar ali a fluidificar também as secreções, tá?
Vamos ver no YouTube, sem perguntas. Temos 4 pessoas lá no YouTube. Por aqui, vamos ver se tem mais alguma pergunta antes da gente partir. São 8h03 já. Já deu o nosso tempo. Dona Wanda Peixoto, o que acha dessa nova moda de dieta carnívora? É moda mesmo ou funciona? Então, Wanda, eu vejo que é uma dieta que não tem sustentabilidade no longo prazo, né? O problema da dieta carnívora é que muitas vezes a pessoa tem um consumo inadequado de fibra e a gente sabe que consumo inadequado de fibra tem uma série de consequências para o corpo. Imagina, uma dieta que a pessoa só come lixo, que só come coisa industrializada, come farinha, açúcar o tempo todo. Essa pessoa fazer uma dieta carnívora, ela realmente vai ter um efeito anti-inflamatório, porque a pessoa parou de jogar lixo para dentro do corpo, jogar uma série de substâncias que vão causar um impacto muito grande na insulina. Então, você baixando a insulina, você reduzindo a inflamação, realmente você vai ter um benefício. Só que será que isso é sustentável no longo prazo? Hoje a gente sabe que a fibra da dieta que você vai conseguir nos vegetais e nas frutas, verduras, legumes, essa fibra ela é fundamental para a manutenção do intestino saudável e também para a manutenção da microbiota intestinal, que é a população de bactérias que vive no seu intestino. Então, essas fibras elas são fermentadas pelas bactérias, ou seja, seu corpo ele não absorve essas fibras, mas elas são muito importantes porque as bactérias, elas a partir dessas fibras produzem substâncias que são muito benéficas para o nosso organismo. São principalmente ali que a gente vê que tem sido estudado, são os ácidos graxos de cadeia curta. Esses ácidos graxos de cadeia curta, eles têm um efeito anti-inflamatório e servem de energia para as células do nosso intestino, tá? Então, esses ácidos graxos aí de cadeia curta são fundamentais para o nosso intestino se manter bem. Tanto é que o consumo de fibras é um dos principais fatores protetores contra câncer de intestino. Infelizmente, esse ano eu tive 2 pacientes que foram diagnosticados com câncer de intestino. Obviamente, a questão da dieta pobre em fibras, ela não é um único fator de risco, tem vários outros, mas com certeza é um desses fatores. Um desses pacientes, por exemplo, ele já tinha mudado a dieta dele já fazia uns 5 anos, mas a gente sabe que esse tipo de câncer que aparece, às vezes ele, para começar a dar sintomas, se você não descobre ele no rastreio, ele vai demorar às vezes 10 anos para dar algum tipo de sintoma, da pessoa sentir uma anemia, ou ter uma alteração do padrão das fezes, seja diarreia, seja constipação. Então, câncer de intestino é uma situação que tem sido cada vez mais comum e que tem nítida relação com a questão da alimentação, o consumo exagerado de gordura e consumo reduzido de fibras. Tá bom? Essa é a minha visão sobre dieta carnívora e dieta, se é algo sustentável ou não. YouTube continuando sem perguntas. Pessoal do YouTube pode fazer pergunta também, se quiser tirar alguma dúvida sobre vitaminas, sobre suplementos, sobre alguma doença específica que vocês queiram falar, a gente pode falar sobre esses assuntos aqui. A gente justamente está aqui para isso. Na Jaqueline, faz 2 meses que tive virose e fiquei com zumbido nos ouvidos. Desde então tive que tomar 2 vezes antibióticos por causa de sinusite e otite. O que fazer para melhorar a imunidade? Então, Jaqueline, a gente falou exatamente sobre isso agora. Então volta aí a live depois e ouve de novo. Então a gente falou aí sobre substâncias que podem ajudar nesse processo de cessar o processo inflamatório, que são muito importantes. Reinaldo, posso comer 8 ovos por dia fazendo protocolo Coimbra? O nutricionista que recomendou no cardápio para perder peso. Então, Reinaldo, você pode consumir 2 ovos inteiros e 6 claras ou até mais por dia. Grande questão, quando você faz tratamento com doses altas de vitamina D, você tem que restringir o cálcio.
E a gema do ovo ela tem uma quantidade considerável de cálcio. Cada 100 gramas de gema de ovo tem 125 miligramas de cálcio, que é 25 vezes mais do que você tem em 100 gramas de clara. Então a gente pede para o paciente não consumir mais do que 2 gemas por dia, mas está liberado para consumir quantas claras quiser. Então você pode consumir aí os 8 ovos por dia, desde que não sejam todas as gemas. Até porque se você quer fazer uma dieta com restrição de caloria para perder peso, a gema ela tem muito mais gordura do que a clara, porque ela é feita predominantemente de gordura. E essa gordura aí ela faz uma baita diferença na hora de contar as calorias. Imagina, 6 gemas, quantas calorias não tem 6 gemas? Deve ter aí umas 300 calorias, talvez, ou até mais. Então é importante isso. Pessoal, tem várias perguntas aqui que eu não vou conseguir responder. A gente vai ter que deixar para amanhã, a nossa live de amanhã. Mais uma vez agradeço a presença de todos vocês na nossa live das 7h30 da manhã. Amanhã a gente está junto aí de novo, por volta das 7h30, é o horário que eu consigo aí estar com vocês, levo os meus meninos para a escola e depois já venho correndo para a gente poder fazer a nossa live. Espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Fiquem com Deus e até amanhã.